Bom dia, gente. Meu nome é Patrícia. Meu grupo vai falar sobre o Parque Nacional. Também fazem parte do grupo Alice, Gabriela, Nível, Silvio e Ianca. Pode passar, por favor. Alguns pontos importantes sobre o Parque Nacional. O Parque Nacional é uma área de proteção classificada pela legislação brasileira como unidade de conservação. Ocupam grandes extensões, né? No caso, para ser considerado um parque nacional, né, geralmente ele tem que ocupar uma grande faixa territorial. Um dos objetivos do Parque Nacional seria a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. No caso, a paisagem natural, ela é muito valorizada. Também os parques nacionais, eles são utilizados eles são abertos ao público, né? Então, são utilizados como área de recreação, podem ser utilizados para estudo científico, circuito ecológico, entre outras atividades. Eles são regidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação e administrados pelo ICMBio. São considerados por leis como área de proteção integral, ou seja, não podem sofrer exploração de nenhuma forma. E, no caso, também não pode haver propriedade privada no local. Se houver alguma propriedade privada, a mesma deverá ser desapropriada. No caso, se algum local for eleito para abrigar um parque nacional e houver propriedade privada, né, essas propriedades vão ser desapropriadas e os donos serão ressarcidos. O, os parques, eles, se forem criados pelo Estado, né, eles recebem o nome de parque estadual. Se for criado pelo município, Parque Natural Municipal. Aqui no Rio, vou dar o exemplo do Parque Estadual da Serra do Mendanha, que fica aqui em Campo Grande. E na Barra da Tijuca, eu posso citar também o Parque Natural Municipal Chico Mendes. Os parques nacionais, nem todos são abertos ao público, mas os que são abertos, eles funcionam pelo sistema de concessão, onde é dado às empresas privadas o direito de prestarem serviços ao público que visita esses locais diariamente. Aí os serviços são serviços de restaurante, estacionamento, banheiros, entre outros. Lembrando que essas empresas, elas não têm nenhuma autonomia sobre o parque, né? A gestão continua sendo do Instituto Chico Mendes e do governo. E parte do valor que eles arrecadam deve ser destinado para a manutenção do parque. Pode passar, por favor. Bom, segundo o ICMBio, existe um total de 72 parques aqui no Brasil. 5 deles ficam na região centro-oeste, 11 na região sudeste, 12 na região sul, 20 na região nordeste e 24 na região norte. Lembrando que todos os biomas brasileiros, com exceção do bioma Pampas, possuem parques nacionais. Aqui nessa imagem, eu achei interessante, né, que eu não sabia que existia um Parque Nacional Marinho. No caso, seria o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado na Bahia. Só para título de curiosidade. Bom dia, meu nome é Nívia, eu vou falar sobre a origem do Parque Nacional. Com o desenvolvimento da sociedade e o aumento do impacto no meio ambiente, começou-se a pensar objetivos para a ação dessas áreas a partir do final do século XIX. Os primeiros parques começaram a ter essa idealização a partir do finalzinho desse século. Eles têm essas áreas naturais, elas são administradas direta ou indiretamente pelo Estado e são destinadas à conservação dos seus aspectos naturais e culturais para a posteridade, com símbolo de representativo de uma nação. Embora essa iniciativa tenha sido
no finalzinho do século XIX, só em 1872, os Estados Unidos ele teve o pontapé inicial e criou o primeiro parque, que foi o Parque Nacional Yellowstone, que são essas duas fotos. É, essa foto que tem um rio que parece um arco-íris e de uma cachoeira no meio de no meio de um vale. Esse é o Parque Nacional Yellowstone. Já no Brasil, o primeiro parque a ser inaugurado foi o Parque Nacional de Itatiaia, que foi criado em 1937. Pode passar. Então, o Parque Nacional, ele, ele para ser criado, ele teve alguns parâmetros e tem algumas concessões que são de administração mundial e nacional. A União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, ela é uma comissão mundial de áreas protegidas. Ela definiu o Parque Nacional como uma área protegida de categoria 2, definida com esses três parâmetros. Primeiro, proteger a integridade ecológica de um ou mais ecossistemas para gerações presentes e futuras. 2. Excluir a exploração ou a ocupação não ligadas à proteção da área. 3. Promover as bases para que os visitantes possam fazer uso educacional, lúdico ou científico de forma compatível com a conservação da natureza e dos bens culturais. A classificação da UCN, ela define as áreas protegidas de acordo com seus objetivos de gestão. São reconhecidas internacionalmente por vários governos nacionais e pela ONU. Então, essa divisão e esses parâmetros, eles são internacionais. Aqui no Brasil, houve essa divisão e essa definição dessas áreas protegidas com base na legislação nacional, que foi a lei 9.985, em 2000, conhecida como a lei Senuc, que nossa amiga Patrícia falou no slide anterior. Aqui no Brasil, né, quem também aqui no Brasil os parques nacionais são a mais popular e antiga categoria de unidade de conservação. A Senuc inclui o Parque Nacional no grupo de unidades de conservação de proteção integral, segundo a legislação brasileira. Os parques nacionais, eles têm como intuito a visitação, né, do público, mas tem parques que estão fechados. Esses parques que estão fechados é porque eles ainda não têm um manejo, um plano de manejo completo, que é uma documentação que detalha os limites da utilização e a visita do parque. Porque o Parque Nacional, ele vem com o intuito de fazer com que a população tenha uma consciência ecológica e observe o quanto que é importante preservar a natureza, tendo como nós temos o exemplo do Parque Nacional da Tijuca, que Dom Pedro ele viu que a preservação é algo muito importante, porque ele viu que a necessidade de reconstruir, de reflorestar o parque. Pode passar. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Alice. Eu vou citar um exemplo de parques nacionais do Brasil, né, de cada região, e depois eu vou um pouco mais a fundo sobre o exemplo que nós escolhemos para falar, de um dos parques nacionais do Brasil. Aqui nós temos o Parque Nacional da Serra do Divisor, localizado no Acre, região norte, de bioma de floresta amazônica. Pode passar. O Parque Nacional da Tijuca é localizado no Rio de Janeiro, região sudeste, de bioma de Mata Atlântica. Parque Nacional Alto do Cariri, na Bahia, região nordeste, também de bioma de Mata Atlântica. Parque Nacional São Joaquim, Santa Catarina, região sul,
também de bioma de Mata Atlântica. E o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, região centro-oeste, de bioma Pantanal. Agora eu vou falar um pouco sobre o Parque Nacional Tijuca, que foi o exemplo que o grupo escolheu, né? O Parque Nacional do Tijuca, ele é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizado na cidade do Rio. Possui alguns pontos turísticos famosos, né, que acredito que muitos já tenham ouvido falar, como a Pedra da Gávea, o Corcovado, que é localizado o Cristo Redentor, e o Pico da Tijuca. A área do parque ela é composta por uma vegetação secundária, porque é proveniente de um reflorestamento, né, de séculos atrás. E esse parque possui uma área de 3.972 hectares, sendo considerada a quarta maior área verde urbana do país. A história de criação do Parque Nacional Tijuca foi no início do século XIX, né, após um longo período de devastação pelo uso da madeira, de lavouras de cana-de-açúcar e de café, né, da época do engenho. E a cidade ela começou a sofrer com a falta da água potável devido a essa devastação da vegetação por essas lavouras de açúcar e café, né? E então, com essa devastação da vegetação, os mananciais eles começaram a secar. Com isso, em 1861, o imperador Dom Pedro II, ele ordenou o reflorestamento desse local. E a partir de 1961 começou a ser chamado de Parque Nacional. Essa missão de reflorestamento ela foi dada ao Major Artia, né, da Polícia Militar na época, e foram então plantadas 100 mil mudas em 13 anos. E principalmente dessas mudas eram espécies nativas da Mata Atlântica. Logo em seguida, houve uma substituição do Major Artia pelo Barão de Seragnoli, e ele empreendeu um trabalho de paisagismo, de urbanização e tudo mais, transformando a floresta num belo parque para uso público, né, para uso da população. Do decreto de criação. O parque ele foi criado através do decreto de número 50.932, emitido pela Presidência da República, em 6 de julho de 1961. Unificou assim, então, as antigas florestas protetoras da União do Tijuca, Paineiras, Corcovado, Pedra da Gávea, Andaraí, Trapicheiro, Três Rios e Covanca. O parque foi declarado reserva da biosfera pela Unesco em 1991, né, 30 anos depois de ser decretado, o parque deve ser decretado, esse decreto de criação dele, e atualmente tem a sua gestão compartilhada entre o ICMBio, o governo do estado e a prefeitura. Bom dia, meu nome é Yanka e eu vou falar um pouquinho sobre a fauna do Parque da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca possui uma fauna relevante tanto de invertebrados quanto de vertebrados. Os animais invertebrados possuem um importante papel no ecossistema, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes, realizando a polinização das plantas para a produção de frutos e atuando como elemento fundamental na cadeia alimentar. Os vertebrados são fundamentais para o equilíbrio ecossistêmico e para a manutenção dos processos ecológicos, interagindo de forma complexa com o ambiente e com os seres vivos. A fauna de vertebrados no Parque Nacional da Tijuca é relativamente diversa e inclui espécies de mamíferos de médio porte, répteis e espécies de pequeno porte, como anfíbio e ave. A seguir, eu vou estar dando um exemplo de cada uma dessas classes. O Parque Nacional da Tijuca possui cerca de 63 espécies de mamíferos de pequeno porte e médio porte. Dentre elas, nós temos o macaco-prego, o cachorro do mato e o tamanduá-mirim. O macaco-prego ele possui uma problemática que é a sua domesticação, que pode ser tanto letal ao ser humano quanto ao próprio animal. Nós podemos passar doenças para ele, como ele para a gente. E também pode acarretar na agressividade do animal, porque ele naturalmente é um animal selvagem. Ele pode acabar tanto machucando a gente ou se machucando no ambiente doméstico. A maioria das aves são endêmicas da região e elas possuem a função de transportar semente, como polinizadores também. Eu trouxe como exemplo o tucano do bico preto, o tico-tico e o tangará dançarino, que no GIF ele está fazendo a dancinha do acasalamento. A fêmea é a
é o passarinho verde, e ele é o azulzinho. E ele tem essa característica de voar e ir para o final da fila e dar lugar ao próximo. Os anfíbios, eles servem como bioindicadores, ou seja, eles indicam a qualidade do local. Eu trouxe como exemplo a ranzinha, que é a da imagem, também conhecida como ranzinha piadeira, e o sapo cururu, que eu não consegui pegar a imagem dele. Já os répteis, eles funcionam basicamente para controlar a população de outros anfíbios e de animais mamíferos de pequeno porte, ou médio porte, depende do réptil. Eu trouxe o exemplo da serpente, que eu não vou me arriscar a falar o nome, e do lagarto. Já de invertebrados, eles possuem uma importante função na decomposição da matéria orgânica e da ciclagem de nutrientes. Eles também são os principais vetores da polinização, não sei se essa frase está correta. E são os elementos fundamentais na cadeia alimentar, justamente por ser decompositor e por isso. Eu trouxe o exemplo da libélula e das borboletas que tem no Parque da Tijuca, que são muito bonitas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Silvio e eu vou falar com vocês sobre a flora do Parque Nacional da Tijuca. Pode passar, por favor. Atualmente, a gente tem 1.619 espécies vegetais dentro do Parque Nacional da Tijuca, sendo que 433 delas estão ameaçadas de extinção ou são endêmicas, né? Que é ser uma espécie só uma distribuição, né? Uma faixa de distribuição geográfica. Então, são 433 espécies ameaçadas de extinção. Pode passar, por favor. O Parque Nacional da Tijuca, como falado anteriormente pela Alice, ele pertence ao bioma Mata Atlântica, tá? E o seu domínio fitogeográfico é Ambrófila densa. Mas aí você pode estar se perguntando, né? A gente está falando de uma floresta secundária que já foi que já sofreu desmatamento, perdão, travou aqui. E você deve estar se perguntando, por que umbrófila densa? Né? A gente tem, na Mata Atlântica, a gente tem locais que têm características de ser umbrófila densa, embora sejam florestas secundárias, porque ela se estabilizou, né? Ela conseguiu se restaurar ao longo do tempo. E isso ocorreu com o Parque Nacional da Tijuca. É por isso que, hoje em dia, a gente precisa ter a noção de conservação desses parques nacionais, né? Embora sejam florestas secundárias, já sofreram impactos ambientais, impactos antrópicos, melhor dizendo, a gente precisa valorizar mais essas regiões. Pode passar. Aí aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de angiospermas, gimnospermas. É bom citar que o Parque Nacional ele tem uma diversidade muito grande em relação à flora. A gente tem desde briófitas, embriófitas, melhor dizendo, as chamadas criptógamas, né, que se encaixam no reino dos criptógamas, quanto nas espermatófitas ou farenógamas, como você deseja chamar. A gente tem a embaúba, a quaresmeira, o angico, o cedro, o pau de ferro, a brejaúva, a jussara, que também é encontrada no Campo Sujo, no Cerrado, né? Ou até mesmo na Savana Park. A gente tem Savana Park aqui no Brasil, na região norte, nordeste. A gente tem a orquídea, que também a gente possui ela em casa. A maioria das pessoas que eu conheço possuem orquídeas em casa, né? Tem porque gostam. A bromélia. Enfim, essa é a composição em geral da flora do Parque Nacional. Vale ressaltar que a gente está falando de apenas uma região, né? A gente está só focando no Parque Nacional, mas
se você for fazer um comparativo, né, de quantas espécies de plantas, né, a gente encontra no Mata Atlântica, é imensa. E fazendo um paralelo anterior, que a gente falou sobre espécies de planta ameaçada, a gente precisa ter a noção de que a gente já passou, a Mata Atlântica já passou por um processo devastador, né, na época do colonialismo, né, naquela época lá atrás, que foi perdendo espaço, as matas foram perdendo espaço pela plantação de café, assim como a Alice disse anteriormente, e com o passar dos anos não foi diferente. E fazendo um comparativo do que está ocorrendo agora, a gente vê que a Amazônia pega fogo, o Cerrado pega fogo também. Então, só para deixar registrado que as regiões que hoje estavam ameaçadas pelo fogo, né? Ah, mas o fogo vai ocorrer de qualquer forma por causa da seca. Sim, mas quando você induz o fogo, pode ser catastrófico, né? Como a gente está vendo aí agora. Então, a gente precisa ter em mente de que é necessário as políticas públicas, né, voltadas para o desmatamento, porque pode também cometer a doença humana, a saúde humana, pode acometer a saúde humana. No que diz respeito, a gente pode fazer um paralelo do que aconteceu há anos atrás, né, na década de 80 para 90, na África, fazendo uma comparação de que haviam primatas que exportavam os vírus HIV, e com isso uma área foi desmatada, uma floresta de lá foi desmatada. E esse vírus começou a circular em humanos. Então, assim, você vê que a história do HIV até hoje, então está se perpetuando até nos dias de hoje. Lógico que os primatas são culpados. Não, não são culpados. Não são culpados. Quem são culpados foi a pessoa e as pessoas, os humanos dessa região, que desmataram, fazendo com que esses primatas perdessem espaço, se aproximassem dos humanos e, né, começasse a transmitir esse vírus para os humanos. E ele está aí, o vírus perpetuando até hoje. Então, fica o paralelo de que o meio ambiente também envolve saúde humana, quando você trata desse tipo de situação. E isso pode causar epidemias, né, e pandemias, como a gente está vivendo agora, com o caso do coronavírus, que, a princípio, o consumo de carne do pangolim, né, ele porta esse vírus, assim como os morcegos, enfim, passou para o ser humano e está aí uma pandemia imprecedente com milhões de mortos, né? Enfim, é isso que eu queria deixar registrado a respeito da flora, da preservação da flora. É importante a gente preservar e cuidar não só dos parques nacionais, mas das florestas como um todo. Pode passar. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela e eu vou introduzir falando sobre o relevo e hidrografia do Parque Nacional da Tijuca. Bom, o Parque Nacional da Tijuca tem o seu relevo montanhoso e acidentado, onde se destacam o Pico da Tijuca, o Corcovado e a Pedra da Gávea. E ao parque é atribuída uma beleza natural única, que contrasta tanto o verde da mata com a superfície rochosa e o mar. As rochas que formam as montanhas do Parque Nacional são bastante antigas, com idade em torno de 1,7 bilhões de anos. A maioria delas é gneiss, uma rocha metamórfica, resultante de um conjunto de processos geológicos que as empurraram para cima, por meio da força das placas tectônicas. Também é comum encontrar no parque rochas quartzicas e calcilíticas, que são rochas menos antigas, com cerca de 600 milhões de anos. Pode passar, por favor. O Pico da Tijuca, com 1.021 metros de altitude, é o segundo pico mais alto da cidade do Rio de Janeiro, tendo sua silhueta praticamente visível de toda a cidade. Ele só perde o título de montanha mais alta da cidade do Rio de Janeiro para o Pico da Pedra Branca, que está situado no maciço da Pedra Branca, por apenas 3 metros de diferença. O biólogo alemão Hermann Baxter abriu em 1853 a primeira trilha até o cume do Pico da Tijuca, e seu objetivo era coletar e estudar algumas espécies da fauna e da flora da nossa querida Mata Atlântica. Bom, pode passar. O Morro do Corcovado, ele possui 710 metros de altura
e em seu cume está destacado o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo. E o Corcovado ele pode ser avistado desde a Baixada Fluminense, da região serrana fluminense e até mesmo por navegantes vindos de mar aberto, principalmente de dentro da Baía de Guanabara, né? O primeiro nome do Corcovado, dado pelo navegador italiano Américo Vespúcio, era Pináculo da Tentação, e é uma alusão à passagem bíblica da tentação final de Cristo. No entanto, só no século seguinte o morro recebeu o atual nome de Corcovado, que faz alusão ao seu formato curvo, que lembra uma corcunda. Pode passar. A Pedra da Gávea. Ela é considerada um dos cartões postais do Rio de Janeiro e é o maior monólito à beira-mar do mundo. Mas o que é um monólito? Um monólito é uma estrutura geológica constituída por uma única e maciça pedra, ou rocha. A Pedra da Gávea tem mais de 800 metros de altitude. Por sua localização característica, ela sempre foi uma referência para os navegadores, mas só em 1830 que foram feitas as primeiras expedições para chegar até o seu topo. E desde então, desde essa época, a Pedra da Gávea recebe um grande número de visitantes anualmente. Pode passar. A respeito da hidrografia do parque. O sistema fluvial do parque ele é bastante extenso e variado. E entre os principais córregos e rios, eu posso destacar para vocês o Rio Maracanã, Rio Carioca, Rio Cachoeira, Rio das Almas, Córrego da Pedra Bonita, Rio da Barra, Riacho Pai Ricardo, Rio Cabeça, Riacho da Lagoinha e Rio Silvestre. E como a gente pode observar na imagem ao lado, nós vemos a famosa cascata Taunuai, que ela está entre as diversas quedas d'água do parque. Um fato interessante é que no século XIX, a captação das águas do Parque Nacional era estratégica e primordial para o abastecimento de água da cidade. E foi criado, no final do século XIX, uma complexa e completa rede de pequenas represas que captavam a água de diversos rios do parque. E ainda hoje as águas do parque abastecem diversos bairros vizinhos. O que eu posso destacar é que o Rio de Janeiro, assim como outras cidades litorâneas, elas têm outras cidades litorâneas brasileiras, no caso, têm um clima tropical atlântico, isso a gente tem um clima quente e úmido, o que significa que temos verões chuvosos e invernos mais secos. E a cidade, assim como todo o estado do Rio de Janeiro, depende diretamente da Mata Atlântica, incluindo a cobertura vegetal do Parque Nacional da Tijuca para a manutenção do seu equilíbrio hidrológico. Pode passar. Falar um pouco das problemáticas, dando enfoque ao Parque Nacional da Tijuca, eu trouxe 2 reportagens, uma do G1 do ano passado, 2019, falando do alerta para o risco de pernoite irregular no parque, ou seja, os turistas, as pessoas estavam indo passar a noite no parque e isso estava causando uma devastação da vegetação. Tanto essa devastação quanto também a deixada de lixo, né, por essas pessoas. E uma outra reportagem também do Globo falando que o parque estava enfrentando dificuldade de preservação, que a unidade ela tem apenas 30 monitores para uma área muito extensa, uma área de 4.000 hectares. Ou seja, esses monitores não estavam dando conta da fiscalização, né, do monitoramento durante dos turistas e das pessoas. Então, assim, estavam deixando passar muitas coisas, os turistas estão devastando o parque, com a retirada da vegetação nativa, né, da Mata Atlântica, tanto também, se eu não me engano, já teve roubo dos animais, né, que vivem na área do parque, devastação da vegetação, deixada de lixos e tudo mais, e o parque está enfrentando essas dificuldades de preservação. As referências usadas, né, pelo grupo, e é isso. Obrigada a todos.